Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estou passando aqui, nós vamos falar sobre sonhos. Hoje nós vamos falar, a palavra hoje é para você que sonha em ter uma vida melhor, para você que sonha, tem projetado alguma coisa, tem planejado alguma coisa. Essa palavra hoje é para você, E também para você que já deixou de sonhar, que já não acredita mais que as coisas podem dar certo, de que você pode ser feliz, viver uma plenitude no Senhor. Eu quero encorajar você a ouvir esse vídeo até o final para que você seja abençoado por essa palavra em nome do Senhor Jesus. Mas antes, já curte, comenta, compartilha geral, em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, assina, ativa o sininho aí para você receber as notificações. Então, vamos lá! Gênesis 37, no versículo 5, diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Eu vou ler esse versículo. E para você que não conhece a história de José, José é filho de Jacó, o filho da velhice de Jacó, sua mãe é Raquel, a mulher a quem Jacó amou muito e trabalhou por ela muitos anos. E então José, sendo o filho ali meio que preferido de Jacó, ele começa a ter sonhos, Deus começa a se revelar a José. Então Deus começa a contar para José sobre os planos que ele tem para a vida de José. E aí, só que José, ao invés de pegar esses sonhos, e orar e buscar do Senhor discernimento, sabedoria, buscar em Deus, assim, uma resposta, para aquilo que Deus estava mostrando para ele, não, ele resolve contar. Ele queria ser agradável com seus irmãos, ele queria tentar ter assunto com os irmãos que já tinham um pouco, assim, de resistência com ele, por ele ser o filho meio preferido do pai. O pai já tinha dado a ele uma túnica colorida e os irmãos que eram mais velhos, que tinham o direito de ter essa túnica, não tinham. Então eles já estavam bem aborrecidos com José. E então José começou então a contar os seus sonhos para os seus irmãos. E um desses sonhos que José conta para eles é sobre o molho que ele tinha, e os outros molhos ao redor se curvavam diante dele. Depois aí ele, no mesmo instante, ele vai contar sobre o sol, a lua e as 11 estrelas que estavam ali, se curvavam diante dele. E esses irmãos então ficaram aborrecidos com José, ficaram enfurecidos com as atitudes que ele tinha, e assim, não compreendiam os sonhos de José. E José, por querer ser uma pessoa agradável com seus irmãos, ele então, contou achando que talvez ele ganharia a amizade, talvez ele ganharia o prestígio dos seus irmãos, só que isso teve um efeito contrário, porque os seus irmãos ficaram ainda mais irados com José. E aí então esses irmãos, eles vão se juntar e eles vão dizer assim: olha, vamos ficar livre desse cara logo, porque assim, não dá, ele é muito exibido, ele se acha melhor do que nós e ele é o menor, então vamos lá. E aí então eles pensam em matar, e aí um outro irmão intercede, Rúben vai interceder pela vida de José e vai falar: não, pelo amor de Deus, vamos matar ele não. Aí eles veem, os amalequitas, e aí quando passam os amalequitas, ele vai ser vendido, como escravo. E aí então José é vendido como escravo, ele vai para o Egito, chega no Egito, ele então é comprado por Potifar, e Potifar, era o responsável pela guarda do rei. E então Potifar vai levar José para sua casa para poder cuidar das suas coisas e tudo, até que José então vai ser assediado pela sua esposa e vai ser expulso dali por um tempo e vai para a prisão. E aí, estando na prisão, acontece algo dentro do palácio e que, o copeiro e o padeiro vão para a prisão junto com José, e dentro da prisão eles vão ter um sonho, e então José vai interpretar os sonhos deles, e exatamente como José interpreta esses sonhos, a coisa acontece na vida deles. Um é restituído no seu cargo e o outro é morto da mesma forma como José interpretou nos sonhos que eles tinham. E aí, quando o copeiro é reposto no seu cargo, ele vai falar: lembra de mim, quando você chegar lá perante o rei, porque a ideia que José tinha era sair da prisão. José fica na prisão, então ele vai e continua ali, só que Deus abençoa tudo que José faz. Todo lugar que José passou, na casa de Potifar, na cadeia, ele mudou o lugar em que ele estava, porque a bênção do Senhor estava sobre a vida de José. E então, um tempo depois, o copeiro vai estar servindo o rei vai estar muito incomodado, vai estar perturbado com o sonho que ele teve.
e então o copeiro vai se lembrar, né, e vai dizer assim, olha, eu tive na cadeia, e aí tem um rapaz pelo nome de José, que interpretou meu sonho, e exatamente como ele interpretou aconteceu. E o rei já estava meio desesperado, já tinham pedido para todos os magos, né, as pessoas que tinham visões ali para que interpretasse, ninguém conseguiu ter essa interpretação, e então vai mandar chamar José da prisão. Então eles levam José até o palácio, chega lá, José então consegue interpretar o sonho de Potifar, do rei. Então quando ele interpreta o sonho do rei, ele então, né, traz paz ao coração do rei, e aí então nesse momento, né, o rei vai entender que José era alguém escolhido, separado pelo Senhor para ter tamanha inteligência para interpretar aquele sonho. E aí então José é eleito governador do Egito. E onde que eu quero chegar com isso? José, quando ele estava lá contando os seus sonhos para os seus irmãos, que ele estava ali dizendo que os feixes, né, os molhos ali dele seriam, os irmãos se curvariam, a lua, o sol, as estrelas, então se curvavam diante dele. Deus já estava contando para José, né, que Deus tinha um plano para que ele governasse, né, algo. Só que José compartilhou esse sonho com as pessoas erradas. E é o que muitos de nós fazemos, nós abrimos o nosso coração para as pessoas erradas. Nós temos deixado a porta do nosso coração aberto para pessoas que não podem estar lá dentro. Pessoas que não vão conseguir compreender o chamado de Deus nas nossas vidas. Quantas conquistas às vezes nós temos que gera nas pessoas inveja, que gera nas pessoas um desconforto, e essas pessoas, né, ao invés de lidar com o que elas sentem, elas nos atacam, elas nos ofendem, elas nos ferem. E quantas amizades nós já nos perdemos, quantas pessoas na nossa vida, né, no trabalho, em casa, nós já perdemos porque abrimos o nosso coração e não era para abrir, né? Então eu quero hoje dizer para você que está abrindo o seu coração para qualquer pessoa, que está contando os seus sonhos para qualquer pessoa, aquilo que Deus ele tem te revelado no secreto, deixa no seu secreto, espera acontecer, espera concluir, espera o Senhor executar aquilo na sua vida, porque José também, se ele tivesse permanecido onde ele estava, ele não seria governador do Egito. Porque Deus teve que tirar ele daquele lugar. Foi como Deus fez com Abraão, né? Deus teve que tirar Abraão da parentela dele para poder abençoar e fazer Abraão um pai de multidão, fazer de Abraão um homem próspero, nosso pai na fé, né? Então, assim, quantas vezes nós queremos insistir com pessoas que Deus não quer que participe das nossas conquistas, que Deus não quer que a gente compartilhe com elas sobre o que Ele revela a nós no secreto, aquilo que Ele fala com a gente em sonhos, em visão, aquilo que Ele coloca, porque às vezes nós temos desejos, nós temos sonhos, nós temos projetos de vida, e às vezes a gente acha que isso é algo nosso, mas não, é coisa que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Ele plantou em nós, para que nós possamos viver, né, e o nome dEle ser glorificado. E aí a gente resolve então abrir o nosso coração para que nós não deveríamos abrir, e aí nós somos frustrados, nós vamos encontrar muitas Jezabels na nossa vida, pessoas que vão matar os nossos sonhos, porque Jezabel era uma mulher cruel, ela era matadora de profetas, né? Então, assim, quantas pessoas que não vão passar pela nossa vida e vão matar os nossos sonhos, né? Quantas pessoas que você compartilhou que você iria comprar um carro, que você trocaria o carro, que você faria alguma coisa, essa pessoa debochou de você, ou então você conquistou isso e essa pessoa desdenhou do que você conquistou. Para aquela pessoa, tipo assim, a sua conquista não é nada, e ela roubou de você a alegria de usufruir daquela bênção que você recebeu, né? Então, quantas vezes nós fazemos isso, nós compartilhamos os nossos sonhos com as pessoas erradas, quantas vezes nós abrimos a nossa boca para quem nós não deveremos abrir, mas às vezes nós estamos apegados, né? O apego, a Bíblia fala que aonde está o meu coração, aí também está o seu tesouro, né? Então, assim, nós às vezes estamos colocando a nossa expectativa tanto nas pessoas, as pessoas estão tão carentes, né? Que elas querem fazer o que José fez. José estava ali tentando chamar a atenção dos irmãos para ser agradável
agradável para os irmãos, para poder dizer para os irmãos assim: olha, eu sou legal, olha o sonho que eu tive. E ele tentando interagir, ter assunto com os irmãos, ele começou a compartilhar da própria vida. Eu quero dizer para você, não faça isso, não compartilhe os seus sonhos com as pessoas que podem matá-los, não compartilhe os desejos do seu coração com pessoas que não vão compreender a sua caminhada, não vão compreender a sua fé. Não faça isso, porque você vai se frustrar e vai vir de onde você menos espera. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar você hoje a orar ao Senhor e pedir para Ele que aquilo que Ele tem se revelado a você em secreto, que você mantenha no seu secreto até que Ele permita que você abra para outras pessoas. Cuidado com quem você tem confiado, cuidado com quem você tem compartilhado as suas conquistas, mesmo que essa pessoa seja muito legal. Pergunte ao Senhor se você pode compartilhar isso com ela, né? E para que você não seja frustrado, para que não mate os seus sonhos. Quantos sonhos são enterrados? Quantos sonhos foram enterrados porque, né, compartilharam com a pessoa errada e essas pessoas mataram os seus sonhos, e hoje você vive uma vida frustrada porque você parou de sonhar por causa de uma palavra que te paralisou, que neutralizou você. E eu quero convidar você a romper nesse momento. Eu quero convidar você a romper em nome do Senhor Jesus. Rompa essa barreira em nome do Senhor Jesus e volte a confiar no Senhor e nos planos que Ele tem para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você rapidamente em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Pai, nesse momento. Ó Deus, assim como, meu Pai, aconteceu na vida de José. José, ó Pai, compartilhou o seu sonho com seus irmãos porque ele queria, meu Pai, Deus, ali encontrar alguém para poder conversar, para poder compartilhar. Mas ele não sabia que isso estava gerando no coração dos seus irmãos uma revolta contra ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor nessa noite, nesse momento, para que o Senhor, meu Deus, transforme, ó Deus, o coração de quem me ouve nesse momento. Que a palavra que ela recebeu para matar os sonhos, para fazer deixar, meu Pai, ali o que ela planejou, projetou, meu Pai, de lado, seja repreendido agora na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Porque no teu nome há poder, Pai. E que essa pessoa volte a sonhar, que ela volte a planejar, meu Pai, o seu futuro, que ela volte a planejar, ó Deus, e conquistar, meu Pai, os sonhos que o Senhor tem para ela. Porque eu sei, ó Pai, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então aviva a fé dessa pessoa que me ouve, restaura, meu Pai, a fé e a confiança dessa pessoa no Senhor e abra o entendimento, meu Pai, para que ela saiba em quem confiar, com quem realmente, meu Pai, ela pode contar, e abrir o seu coração no nome do Senhor Jesus, Pai. Essa é a minha oração, essa é a palavra do Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.